Olá, sejam todos bem-vindos novamente. Aqui a gente vai estar dando continuidade. A gente vai estar resolvendo aqui mais uma questão que envolve velocidade. Nesse caso aqui a gente vai estar calculando o tempo, né? Então, estamos aqui na questão. Um móvel viaja 20 quilômetros a uma velocidade escalar média constante de 80 quilômetros por hora. Em quanto tempo ele percorreu essa distância? Então, a questão aqui bem direta. Está pedindo para a gente determinar qual vai ser o tempo. Tempo para a gente vai estar representando por delta, né? Nesse caso, delta t. Para a gente determinar esse tempo, a gente vai precisar da velocidade média, a qual a gente simboliza por Vm, e vai precisar também do deslocamento, qual a gente representa por ΔS. Então essas duas informações aqui a gente vai estar pegando na questão, para a gente poder calcular então qual vai ser esse ΔT, que é o tempo que ele vai estar percorrendo a distância aí, né? Então perceba aqui na questão que fala que esse móvel viaja 20 km. Esse 20 km que ele está viajando vai ser justamente o quanto que ele vai estar percorrendo, ou seja, vai ser o deslocamento que a gente chamou de ΔS. Então perceba aqui que a gente identificou o deslocamento, né, que nesse caso é de 20 km, o deslocamento a gente representa por ΔS. E fala que ele tem uma velocidade escalar média constante de 80 km por hora, ou seja, isso aqui é justamente o valor da velocidade média que a gente está representando por Vm. Então a gente substitui aqui o valor do Vm, 80 km por hora. Então a gente vai estar calculando esse ΔT, a gente tem o valor do Vm, tem o valor do ΔS. A gente vai estar utilizando a expressão da velocidade média. Velocidade média, Vm, vai ser igual a ΔS, né, que é o deslocamento, dividido por ΔT, que é o intervalo de tempo. Então aqui a gente vai estar utilizando essa expressão, nesse caso, para calcular qual vai ser o valor de ΔT. Então, substituindo aí os valores, né, a gente tem o valor de Vm, que corresponde a 80, para substituir aí na fórmula. Perceba que nesse caso o Vm apareceu aqui na frente, né, a gente substitui por 80. ΔS, o deslocamento, a gente tem também, que corresponde a 20. Você substitui no lugar desse ΔS aqui o 20. Então passa o traço aqui da divisão. E o ΔT que a gente quer calcular, a gente vai estar repetindo ele aqui. Então ΔT aqui, o intervalo de tempo que a gente vai estar determinando. Aqui a gente tem uma expressão, né, matemática que a gente vai estar resolvendo. A gente pode fazer o seguinte: como a gente quer calcular esse ΔT, e ele aparece aqui embaixo, a gente vai estar pegando ele e vai estar passando aqui para frente, né? E aqui na frente tem esse 80. Esse 80 então ele vai vir para o lugar do ΔT, né? É assim que a gente resolve esse tipo de expressão. Então se ele apareceu aqui embaixo, você passa ele aí para frente. Se estiver aqui na frente, ele passa para baixo. Então a gente vai ter aqui ΔT, que ele passa para frente. Perceba que esse 20 aqui a gente não vai estar mexendo nele. A gente vai estar repetindo. E o 80 que estava aqui na frente, ele passa para baixo. Então fica dividido por 80. Então, prosseguindo aqui, a gente tem que ΔT vai ser 20 dividido por 80. Né? A gente pode, inclusive, cancelar esses zeros aqui, que seria 2 dividido por 8. Né? 2 dividido por 8 vai ficar 0,25. Nesse caso aqui, esse tempo ele vai ser dado em horas, né? Porque a velocidade aqui ela foi dada em quilômetros por hora, então esse 0,25 aqui ele corresponde ao tempo em horas. Então a gente pode fazer uma última transformação, né? Nesse caso transformando o tempo de horas para minutos da seguinte maneira: é só a gente lembrar que uma hora corresponde a 60 minutos. Então aqui a gente pode estar transformando esse 0,25 para minutos, simplesmente multiplicando 60. Por quê? Porque uma hora tem 60 minutos, então 0,25 horas vai ter 0,25 vezes 60.
que nesse caso aí vai corresponder a 15 minutos. Então, a resposta aí da questão, né, o tempo aí gasto corresponde a 15 minutos. Então, essa questão aí, a gente utilizou também a expressão da velocidade média, nesse caso para determinar esse delta t, né, o tempo, onde a gente identificou a velocidade, que foi de 80 km por hora, a gente identificou o deslocamento de 20 km, nesse caso aqui a gente dividiu, né, esse 20 por 80, encontrou 0,25, resultado em horas, e passou para minutos multiplicando por 60, né, utilizando essa relação aqui, encontrou o tempo aí de 15 minutos. Espero que todos tenham entendido. Até a próxima.